Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mais uma vez fazer a nossa mensagem e eu quero estar compartilhando com vocês um texto de Atos do capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8 todo juntos, amém? Então vamos fazer a leitura. O Evangelho em Samaria. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocavam na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que realizava. Pois espíritos imundos saíam de muitas pessoas, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria na cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância. E todos o ouviram atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E dava-lhes atenção, porque já fazia muito tempo que ele deixava admirados com as artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar, tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que o mesmo realizava. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois eles ainda não haviam descido sobre eles, mas havia sido apenas batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e lhes receberam o Espírito. Quando Simão viu que o Espírito Santo era descido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que, sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: Que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é coração diante de Deus. Portanto, arrepende desta tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e de laços de maldade. Respondendo Simão disse: Rogai-vos por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada de que disseste. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizava muitos povoados dos samaritanos. Aí nós vamos para a passagem de Filipe e o eunuco. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava para casa. Sentado à sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te
acompanhe esta carruagem. Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes o que estás lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, a não ser se alguém me ensine? E pediu a Felipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a sua justiça foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco prosseguiu: Aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: É permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu: Creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e, viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Que leitura longa, né? Que leitura longa, leitura grande. Mas é uma leitura maravilhosa para nós fazermos, uma leitura muito boa, muito expressiva. Nós, quando estivemos juntos na mensagem passada, nós conversamos sobre um título e falamos: olha, a cruz está vazia, o trono não. E eu queria dar continuidade não à mensagem, mas como essa voz ela ecoa pelo universo e por todas as gerações, que o trono não está vazio, eu queria continuar com esse pensamento, né? Bom, essa mensagem que a gente está lendo aqui também é conhecida como o momento do Pentecoste dos gentios. Havia tido um Pentecoste ali dos judeus, onde todos eles estavam reunidos em Atos 2, e eles experimentaram ali aquele mover e aquele som de um vento impetuoso que entra e faz aquela coisa que nós sentimos, né? Conseguimos sentir daqui o que aqueles homens foram tomados, daquele sentimento do Espírito Consolador sendo enviado. E agora, logo mais à frente, no capítulo 8, nós também vamos ver o seguinte: a coisa está chegando aos samaritanos, né? Quando ele disse que não nos deixaria órfãos na sua partida, ele não falou de um povo, ele falou que isso seria para todo mundo. Deus é o Deus de todo mundo. Agora, o importante é saber se ele é o meu Deus, né? Ele deixou para todos. Então ali a gente está vendo praticamente, né, um Pentecoste chegando e se estendendo aqueles camaradas que pareceriam ser o povo excluído. Mas o Senhor vai contemplar os samaritanos também. A gente não pode falar do contexto dos samaritanos aqui, mas você que frequenta as EBDs comumente, eu tenho certeza absoluta que você já sabe da história dos samaritanos, né? Essa história é sempre repetida, é sempre colocada para nós. Reino do Sul, Reino do Norte, vale muito a pena você dar uma olhada. Se você não sabe dessa história ainda, isso é um divisor de águas para você ficar ligado em algumas coisas. E aí, eu vou continuar aqui fazendo a leitura da Bíblia com vocês e alguns versos, né? Nós vamos alternar alguns versos, vou dar o verso que a gente vai estar trabalhando para falar com vocês. Mas eu gostaria de começar isso com uma história legal. Quando um pastor ele chega em casa, a filha dele, ele conta isso num sermão,
que a filha dele chega toda empolgada, uma filha entre uma faixa etária de 12, 16 anos, e fala: pai, eu falei na escola sobre teletransporte. Ela conta toda a história do teletransporte, como está acontecendo, nessa coisa de ficção científica, de você desaparecer de um lado e aparecer do outro. E aí ele ouve com muita atenção. Até um pastor batista que conta essa história. E depois fala: filha, mas a Bíblia já revela isso. E ele abre logo nessa passagem de Filipe e o eunuco, quando Filipe some, né? É teletransportado. Ele fala: tudo que você está vendo de novo não tem nada de muito novo. Há mais de 2000 anos, o Eterno, ele já sabe transportar pessoas para onde ele deseja. Ele tira de um lado e leva para o outro da maneira como ele quer. Ele não segue os ritos do tempo. Ele faz com que as pessoas se transportem no tempo e no espaço. E aí a filha fica rindo com ele. E é importante a gente pensar que tudo que a gente acha que é muito tecnológico e novo, o Eterno já viu isso há muito e muito tempo. A física quântica, que o camarada acha que é uma novidade imensa, porque nós descobrimos a física quântica e tem a física clássica, e ela vai, às vezes, negar tudo que a física clássica disse, e quantas outras coisas já não existem por aí. Quantas outras coisas já não existem por aí. Elas só não estão no nosso radar visível, mas elas existem, porque a cruz está vazia, mas o trono não. E o Senhor tem o controle de todo o universo. Mas vamos voltar aqui ao texto, senão a gente se perde, a gente vai se empolgando e a gente acaba se perdendo. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no 8:7: pois que o espírito imundo saíam de muitos que o tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Bom, todo lugar onde tem uma intervenção do Espírito Santo, uma intervenção divina, às vezes nós não nos damos nem por conta, porque eu estou falando de um mundo de coisas invisíveis e a gente pensa que não tem nada ali. Mas quando o Espírito do Senhor chega, ele começa a revelar, ele começa a tirar o véu, né? E naquele perímetro, naquela área de tempo e espaço, os espíritos não conseguem conviver porque está chegando o evangelho de boas novas, o evangelho de alegria, o evangelho de paz. Eles por si só vão pulando, vão indo embora, porque não há um espaço onde essas duas coisas possam conviver, onde essas duas coisas possam estar. Então elas acabam saindo por si só. A gente não precisa virar caçador dessas coisas, mas o relato aqui é para mostrar que elas têm que ir embora, elas têm que sair. A casa vai ser limpa novamente. E no verso 8 diz: e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que fazia, e estava atônito. Voluntariamente, quem está em desvio, quando ele sente que o evangelho do reino está chegando para tomar, que o evangelho do reino ele tem um estandarte natural, as pessoas vão abandonando a sua vida e tudo que eles faziam anteriormente. Diz aqui em Atos que esse Simão ele já era conhecido na redondeza. Ele já fazia aquilo há muito tempo. Mas quando o Senhor está chegando, não tem quem consiga fazer o que fazia. Não tem quem consiga continuar nos seus caminhos anteriores. É natural, é voluntário. No verso 8, do 18 ao 19, ele diz o seguinte: e Simão, vendo que pela imposição das mãos do apóstolo era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobrevier e eu puser a mão, receba esse Espírito. Como a gente está falando do Deus atemporal,
Você já viu alguma coisa parecida com isso em algum lugar? Não parece que a gente está falando dos dias de hoje e a gente está falando de uma coisa de alguns mil anos atrás? É muito interessante essa Bíblia atual que a gente tem. E aí a gente olha e vê que um camarada anteriormente ele aceitou, né? Ele se converteu, ele recebeu, mudou de atitude, parou de fazer, mas não mudou de essência, ele não mudou de vida. E aí a gente fica até pensando, né? Poxa, mas e aí, para quem dizer isso? Não, a gente vai dizer isso para todo mundo. Nós seremos seletivos. Nós não vamos ficar selecionando para quem nós vamos entregar essa mensagem. Mas é importante nós entendermos e não nos decepcionarmos, porque só o Cristo é capaz de identificar como esse evangelho entrou dentro de nós. Que janela e que porta a gente abriu para receber genuinamente. Isso é com Deus. Mas é uma chamada de atenção para que nós não tenhamos decepções. Oh, fulano era e não... Não, só ele é. Só o Eterno é. Ele disse, eu sou. A nós cabe anunciar esse evangelho de boas novas. A nós cabe levar esse Pentecostes à casa de cada um. E aí, ele diz aqui no 8:23, né? Ele diz assim, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. É o que o Pedro vai falar para ele. Olha, rapaz, você entrou numa furada. Você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Dependendo de como isso entra na vida da gente, dependendo de que porta a gente abre para esse evangelho entrar, a gente só está abrindo uma porta de ganância, de troca, de barganha. E isso não é próprio desse mágico que recebeu dessa maneira, não. Isso é próprio da essência humana. Então é importante que ao nós recebermos esse evangelho e abandonarmos o que fazemos, falar, Senhor, que o Senhor me ajude a abrir as vias corretas de acesso para que isso atinja a minha alma, para que isso chegue no fundo do meu coração. Eu sei que você queria saber esse segredo, como é que faz para isso chegar ao fundo do seu coração? Mano, mas nem eu sei. Mas o Senhor, que é capaz de mexer com a essência do teu ser, Ele sabe quais são as conduções da sua vida. Mas você precisa liberar para Ele essa possibilidade. Senhor, toma conta da minha vida, penetra nos canais da minha alma e ajude que esse evangelho chegue ao local certo, para que eu nunca venha entender que isso foi comprado com a minha força, que isso foi comprado pela minha valentia, que isso foi comprado pelo meu querer, mas que isso foi comprado pelo teu sangue. Senhor, abafa a minha ganância e desperta o teu amor em mim. Porque se não acontece o que o Pedro vai dizer para o Simão, isso fica preso num teto. Fica preso num teto onde você bate e volta, e você se encontra sempre na mesma situação. Ele diz que isso vai ser instrumento de amargura para ele. Por que eu disse que é um teto? Porque quando há um teto, há uma pressão e parece que aquela atmosfera está sempre se renovando. Sempre se renovando. Só Cristo é capaz de arrebentar e se deixar nós termos liberdade
de acesso. Aliás, o véu já foi rasgado. Basta nós reconhecermos esse acesso. No 8:26, ele diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. O 8:26. Aqui começa a causar uma certa estranheza, né? Porque ele fala para ele sair de um local, né? E ele ir para um local deserto. Perceba que nesse enredo aqui, parece que tudo está dando certo, né? As pessoas estão aceitando, os demônios estão saindo, a coisa está acontecendo de uma maneira acelerada. Os samaritanos agora vão começar, aquele povo ele vai começar a receber. Opa, tá tudo legal. Mas você fala: Ei, Felipe, levanta-te e vai para o sul, para o caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha, eu particularmente teria muito problema com isso. Eu ia contestar. Mas, Senhor, será que o Senhor não se enganou um pouco nessa geografia, né? Será que não se enganou um pouco do seu conteúdo demográfico aí? Tem muita gente aqui, eu estou na multidão. Não, vai para o deserto. E o interessante é que agora você já começa a ver o próprio Espírito Santo conduzindo a Filipe. E o Filipe, o mais interessante é que ele vai, né? Tem horas que a gente está percebendo que as coisas estão acontecendo muito bem e a gente quer que essas coisas aconteçam no atacado, né? Aconteçam na explosão da multidão. Mas o Senhor está te chamando para ser varejista. Ele está te chamando para tratar no varejo, né? Para tratar de coisas mais artesanais. Parar um pouco com as produções extremamente industrial, as linhas de produção, parar essas máquinas, né, que produzem em série o tempo todo e tratar alguém mais de maneira artesanal. A gente não entende, mas como eu disse lá no começo, a cruz está vazia, mas o trono não. Então, se o Senhor continua regendo o universo, é Ele que vai determinar as nossas linhas de produção. A gente normalmente cresce o olho pelo atacado, mas o Senhor está nos chamando num tempo de varejo, para você procurar apenas um e conversar com Ele. A gente não tem controle do que vai acontecer na vida desse um. A gente não tem controle do que vai ser esse método artesanal e trabalhado para aquela pessoa. E no 8:27 ao 29, vamos ler? Ele diz: Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Chega-te, ajunta-te a este carro. Que espírito cartesiano, pontual. Você vai, chegou. Agora, Filipe, chega, vai chegando, vai se aproximando do carro. Chega, vai se aproximando do carro. E é isso que eu acredito que o Espírito deseja da gente. Que a gente, ao ver, se aproxime. Ele disse isso para o Filipe, lá no deserto. Mas ele está dizendo isso para mim e para você também. Para a gente não ficar indiferente. Quando você vê alguém, vai se chegando. Vai se chegando. Porque perceba que esse camarada ele tem toda uma pompa, né, como diz aqui o texto. Né? Ele tem uma carruagem, ele é representante de uma rainha,
E para quem está viajando de carruagem no deserto, o camarada não está de bobeira, ele está bem, ele está legal, mas isso é tudo fruto de aparência. É tudo fruto de aparência. A aparência e a imagem que é colada é de um cara que está bem. Mas o Espírito fala para Felipe, Felipe, agora chega, Felipe, chega, vai chegando. Sabe por quê? Porque quando você olha, você vê uma carruagem e alguém que aparentemente está bem. Mas o Espírito sabe que aquele cara não está entendendo nada do que está se passando. Ele tem uma carruagem, tem um status, mas não está entendendo nada. E quanta gente que a gente vê e encontra que tem até uma condição legal, tem um aspecto muito bom, mas que não está entendendo nada. Não está conseguindo entender nada. E o Espírito traz pessoas para se colocarem do lado da carruagem. E ele diz o seguinte, e correndo Filipe, no 8:30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes o que? Entendes tu o que lês? Olha que parte interessante. O Espírito diz a Filipe, vai, e ele corre. Que legal, né? Vai, achega-te. E ele sai correndo. A primeira atitude que eu vejo aqui é uma atitude de obediência. Mas obedecer é extremamente importante. Mas nós já atingimos um ponto de que as coisas têm tanta variação e mudança que às vezes a gente não obedece de boa vontade. E o Filipe, ele não só obedece, né, mas ele obedece de boa vontade. Ele fala, vai, e o Filipe, ele sai correndo. É gente que está com vontade de fazer. O Espírito disse e ele sai correndo. E você fala assim, mas acontece diferente quando o Espírito fala com alguém? Olha, é só você analisar. Dá uma olhada no próprio Jonas. Obedece. Vai. Mas espera que aquela cidade morra. Não, eu estou obedecendo, eu estou dentro da legalidade. Eu estou na lei do Senhor. Mas eu espero que essa cidade morra. Eu estou mais preocupado com a bolboreira do que com essa cidade. Eu atravesso rápido, mando a mensagem e acabou. Dane-se quem morrer. O Filipe não, o Filipe está interessado. Ele pula da carruagem e ele vai chegando. Ele corre. Quando a gente olha o 8, 34 e 35, ele diz, e respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te-me, diz isto, perdão, irmãos. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de que me diz isto, profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando nas Escrituras, lhe anunciou a Jesus. Olha, Filipe é um camarada que ele sobe no carro para falar, mas ele está preparado. Eu acho interessante, porque o Filipe, quando ele sobe, ele não é só um representante da igreja, ele também não faz parte da alta liderança dos irmãos ali, como Pedro e os apóstolos. Ele é um servo, mas ele é um servo preparado para subir o carro. Ele é um servo preparado, pronto para conduzir a palavra. E ele começa a falar de tudo. Sabe, ele não é só mais um elemento que está sendo levado, uma carga. Ele é alguém que quando sobe no carro, quando está no barco, ele faz a diferença. Ele não é carga, ele é condução. Ele tinha alguma coisa para subir naquele carro e falar para o camarada. O Espírito, quando transporta alguém de um lugar para outro, ele também não transporta cargas.
Ele transporta a gente que vai fazer a diferença. Ele transforma a gente que está a fim de fazer. Ele transforma a gente que faz de boa vontade. Não basta só obedecer. É importante que se obedeça, mas com vontade de fazer, com boa vontade. Um coração voluntarioso. E aí vai falar, Senhor, mas eu não sei como fazer. Esteja no lugar certo. Deixa que Ele te transporte. E aí você vai aprender a fazer. A gente vai terminar. E ele diz o seguinte, indo eles, chegando ao pé da água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede de ser batizado? No 8:36. Aqui eu vejo o sincronismo do relógio de Deus. Nenhuma coisa é obra do acaso. Elas vão acontecendo de forma sincrônica. Filipe é levado, alguém vem e está lendo a palavra, ele se coloca ao lado, tem a oportunidade de começar a falar para esse cara, né? E o tempo vai passando e justamente naquele momento, quando o coração atinge o ápice, ele vê água. Isso é importante demais para a vida da gente. Quando a gente entende que chegou a oportunidade de nós nascermos de novo. De nós repensarmos o que fizemos, o que estamos fazendo e entendermos que há água para nós mudarmos a nossa vida e nascermos da água do Espírito. E aqui diz no 8:39-40, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, indo passando e anunciando o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui eu reforço a palavra que eu disse, que a cruz está vazia e o trono não. A intervenção que o Senhor faz na vida do Filipe. Pega ele, tira das multidões, leva lá para o deserto, faz alguma coisa na vida de alguém. Os historiadores vão falar que esse eunuco foi para a Etiópia e que o evangelho é propagado também. Acontece uma coisa maravilhosa. Existem vários textos, várias correntes teológicas que falam a respeito disso, mas eu não gostaria de me ater a isso no momento. Eu gostaria de me ater que o Espírito ele é plural. Ele está precisando precisando no bom termo, entendo, de agentes que tenham boa vontade e um coração aberto para entender que não é do jeito que eu quero. Isso parece até um jargão, né? Mas precisa ser reafirmado para a gente todo dia falar e tentar entender que vai ser da maneira como ele quer. O indivíduo, quem escolhe é ele, esteja ou não na multidão. Que esse espírito, ele é sincrônico. Ele tem um sincronismo de acontecimentos. Que o Senhor continua no trono do universo. Quer seja o etíope lá, quer seja a multidão aqui, é Ele que vai fazer. Ele precisa de servos prontos a serem teletransportados. Ele não obedece os protocolos do tempo. Não está regido pelos problemas da física. Não está debaixo das frações do tempo. Ele sopra onde quer e está onde quer. Creia nisso. Que Deus continue te abençoando. Eu queria te pedir 1000 perdões porque essa palavra foi para ser 14 minutinhos. Eu até brinquei com a Carol que eu sempre gosto de fazer mensagens de 14 minutos, que algumas ficam longas, mas dada a leitura da palavra que eu gosto de fazer, a coisa foi se estendendo um pouco. Eu te peço perdão. O vídeo longo, ele não é muito bom, mas se Deus quiser, a gente espera não ter outros tão longos assim. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um domingo de paz para você, um domingo de tranquilidade,
Deixe o Espírito falar com você. Deixe que ele invada a sua casa. Acredite, ele chega aí. Acredite. Nós não somos templários. Nós somos servos que estão à disposição do Senhor para Ele nos visitar onde Ele quiser. Que Deus vos abençoe.